Esse incidente durou poucos segundos, mas o fato do 777 começar a mergulhar em direção ao mar, apenas um minuto após a decolagem, levantou muitas perguntas na época. Foi devido a pilotos inexperientes, cometendo erros, ou algo completamente diferente que causou isso? Fique ligado. No dia 18 de dezembro de 2022, as Ilhas Havaianas estavam sob o efeito de uma forte tempestade de inverno, que vinha do sudoeste trazendo fortes trovoadas, ventos e granizo intensos. Durante esse tipo de condição, o trabalho dos pilotos e dos controladores de tráfego aéreo rapidamente se torna muito complicado, já que várias aeronaves geralmente são forçadas a abandonar suas rotas normais de chegada e saída para evitar voar através de células de tempestade. Agora, mesmo fora dessas células mais intensas, pode-se passar por turbulência moderada a, às vezes, severa, o que torna o voo bastante desagradável. E foi exatamente assim que o clima estava nesse dia. No solo em Maui, dois pilotos da United Airlines estavam sentados num ônibus de translado que os levava do hotel até o aeroporto de Kaului, onde estavam programados para operar o voo 1722 da United Airlines com destino a São Francisco. Enquanto olhavam pelas janelas do carro, podiam ver a chuva forte caindo e as palmeiras sendo castigadas pelas rajadas de vento ao redor. Eles sabiam que enfrentariam um início de voo desafiador, mas, como pilotos de linha aérea, isso faz parte do trabalho. Agora, ambos os pilotos estavam descansados e bem-humorados. Era perto do almoço, e tirando o tempo na partida, estavam ansiosos por um bom voo. A aeronave que eles iriam operar era um Boeing 777-222 de 22 anos. Não havia pane técnica registrada e a aeronave chegava a Maui quando esses dois pilotos se aproximavam do aeroporto. A bordo do voo de chegada estavam os 8 comissários de bordo que iriam voar com esses pilotos de volta para São Francisco em seu segundo voo do dia. Quando a notícia desse incidente chegou à mídia, houve muita especulação inicial sobre se esses pilotos faziam parte de uma onda de novos contratados inexperientes e, portanto, seriam um sinal de uma possível tendência insegura dentro da indústria causada pela iminente escassez de pilotos. Mas será que esse era realmente o caso? Bem, provavelmente você poderia dizer tanto sim quanto não nesse caso. O comandante, que tinha 55 anos, possuía mais de 19.600 horas de totais de voo, sendo 5.000 delas voadas no Boeing 777. Essa é uma experiência muito respeitável. Mas como meu amigo Juan Brown, do canal Black Galeria, apontou, apenas 300 dessas horas no 777 foram realmente voadas como comandante. O relatório final não deixa isso claro, mas existe a possibilidade de que o comandante possa ter operado o Airbus A320 entre sua experiência como copiloto no 777 e quando retornou a ele como comandante. Isso normalmente ocorre nas grandes companhias aéreas. Se esse foi o caso, então o comandante era relativamente novo na posição de comandante no 777, e como Juan apontou em seu vídeo, o Airbus e o Boeing 777 têm comandos muito diferentes, mesmo sendo ambos aeronaves fly-by-wire. No Airbus, basta usar o manche lateral para direcionar o nariz da aeronave, e ela executa o comando automaticamente, sem precisar do compensador. Mas no 777, você teria que lembrar de compensar a aeronave manualmente e reagir a quaisquer forças que os motores sob as asas e os flaps possam causar, assim como em qualquer outra aeronave Boeing. E, sob estresse, esse tipo de diferença nos comandos pode se tornar importante. O copiloto também era bastante experiente, com cerca de 5.300 horas de voo totais, porém muito novo nesse tipo específico de aeronave, com apenas 120 horas nela. Isso provavelmente também significava que ele era relativamente novo na empresa. O relatório final não especificou isso, mas essa inexperiência pode ser a razão de um dos mal-entendidos que servirá de base para o que vai acontecer. Sentados no ônibus de translado, os pilotos decidiram aproveitar o tempo e iniciar o briefing pré-voo. O comandante falou com um despachante da United Airlines, que alertou sobre condições meteorológicas desafiadoras nas Ilhas Havaianas. Juntos, eles então decidiram uma nova rota alternativa que deveria afastá-los das partes mais severas da tempestade. Os dois pilotos avaliaram o estado técnico da aeronave, que estava em boas condições e sem danos.
O tempo de partida não era o principal problema. Ao chegar ao aeroporto, o copiloto comprou um sanduíche e café antes de irem ao portão, onde a aeronave havia acabado de chegar. Quando embarcaram e se apresentaram à tripulação, o chefe de cabine, que é o chefe dos comissários, começou contando sobre a chegada muito turbulenta que eles tinham acabado de enfrentar. E isso só ressaltou ainda mais o clima complicado que eles teriam pela frente. O comandante agradeceu ao chefe de cabine pela atualização e pediu à tripulação que permanecesse sentada após a decolagem, para evitar acidentes por causa da turbulência prevista. O chefe de cabine concordou, e depois disso, o comandante, que seria o piloto nos comandos nesse trecho, entrou na cabine de comando e começou a preparar a decolagem, enquanto o copiloto saiu da aeronave para fazer a inspeção externa. E pelo que parece, definitivamente era um clima de copiloto para fazer a inspeção externa. Durante a inspeção pré-voo, o copiloto recebeu uma mensagem de um amigo relatando uma turbulência severa numa aeronave da Hawaiian Airlines, que chegava em Maui. Várias pessoas ficaram feridas nesse voo, que talvez eu até aborde em outro episódio futuramente. De qualquer forma, o copiloto mostrou essa mensagem ao comandante mais tarde, quando ele entrou na cabine, e ambos concordaram que teriam que ter extrema cautela durante a decolagem. Eles preparavam a aeronave e faziam briefings enquanto a tripulação embarcava os 271 passageiros do voo. Na hora dos cálculos de desempenho, o copiloto tentou usar dados dos anos 80, mas não conseguiu e precisou ligar para a torre para obter a informação. A torre informou que os ventos estavam relativamente fracos no momento, vindos do sul a cerca de 10 nós, e que estavam utilizando a pista 20 para decolagem. O copiloto, experiente em voos entre as ilhas do Havaí, comentou que era raro usarem a pista 20, mas acreditou que isso se devia ao clima complicado que afetava os concorrentes. De qualquer forma, como os ventos estavam relativamente fracos, o software de desempenho Sabre sugeriu que fossem utilizados flaps 20 e empuxo derated para decolagem. Empuxo derated indica que os motores não geram o empuxo máximo ao selecionar potência de decolagem. Em vez disso, eles só produzirão o necessário para realizar uma decolagem segura, obviamente considerando todas as margens aplicáveis. E nós, pilotos, decidimos quanto de derate utilizar, dependendo das circunstâncias externas. Usamos potência de decolagem reduzida sempre que possível, porque diminui o ruído, economiza combustível e, principalmente, reduz o desgaste dos motores, aumentando sua vida útil. Agora, as únicas razões para usarmos potência máxima são se o desempenho de decolagem realmente exigir isso, ou se houver motivos ambientais para tal, como ventos cruzados muito fortes, por exemplo, ou um aviso de cisalhamento de vento. Agora, também houve outra pequena peculiaridade nessa decolagem, e eu vou contar tudo sobre isso para vocês logo depois disso. Antes de continuarmos, quero agradecer ao patrocinador de hoje, NordVPN, cujo produto tenho usado cada vez mais. Isso porque o Nord me permite me mover virtualmente para praticamente qualquer lugar do mundo com o toque de um botão. E isso me possibilitou acompanhar meu time sueco de hóquei favorito, Modo Hockey, aqui de casa na Espanha, além de assistir a outros conteúdos com restrição geográfica. Mas isso não é tudo. Uso o Nord com frequência para buscar os melhores preços em aluguel de carros, hotéis e voos, já que o app me permite driblar a precificação dinâmica dessas empresas. Se as empresas podem ajustar os preços conforme a localização, acho justo fazermos o mesmo, ainda que pareça um pouco injusto para elas. Além disso, o Nord também funciona como uma primeira camada de proteção contra pessoas que tentam bisbilhotar os seus dados pessoais, colocar cookies indesejados e outras coisas desagradáveis. Mas é claro, você também precisa ser muito cauteloso com links suspeitos em e-mails e coisas desse tipo. Agora, se você quiser experimentar o Nord por conta própria, use o link aqui embaixo, que é nordvpn.com/pilot. Ao clicar neste link e assinar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses grátis e ainda apoia meu canal. E lembre-se, a Nord sempre oferece garantia de reembolso total de 30 dias. Obrigado, Nord. Agora, de volta à história. Como mencionei, os pilotos optaram por flap 20 na decolagem, o que é importante, pois flaps 15 é a configuração de decolagem mais comum no Boeing 777-200. Agora, uma curiosidade sobre o 777 é que, se flaps 20 estiver sendo usado para decolagem,
Quando a retração dos flaps for iniciada, os pilotos não vão de flaps 20 para 15, que seria o próximo estágio dos flaps, mas sim diretamente para flaps 5, pulando o flap 15. Então, era isso que o comandante planejava, como fez em toda a sua carreira no 777. Precisamos também discutir como as configurações de flap e suas velocidades máximas aparecem nos visores primários de voo dos pilotos. As velocidades mínimas de flap costumam ser indicadas por um marcador com um número na fita de velocidade à esquerda do visor primário de voo. Agora, no caso de uma decolagem com flap 20, o marcador de flap 20 pode não ser mostrado, mas quando o nariz é abaixado para acelerar, observa-se uma tendência positiva de velocidade, e quando a velocidade é alta o suficiente para começar a recolher os flaps, o piloto voando solicitará flaps 5, e o piloto monitor primeiro verificará se a velocidade é segura, e em seguida selecionará flaps 5. Esse processo segue conforme a velocidade aumenta. Ao passar do marcador de flaps 5, flaps 1 é selecionado, e assim por diante, até recolher totalmente os flaps. Agora, como os flaps e slats aumentam bastante na área total e a curvatura da asa, eles obviamente estão sujeitos a certos limites máximos de velocidade. Quanto mais flaps selecionados, menor a velocidade máxima, indicada na fita de velocidade como um bastão de barbeiro preto e vermelho. Se por qualquer motivo ultrapassarmos essa velocidade máxima para uma determinada configuração de flap, isso pode causar danos ao mecanismo dos flaps e, portanto, precisamos reportar qualquer excesso de velocidade dos flaps à engenharia para que uma verificação de manutenção adequada possa ser realizada. Por isso, sempre monitoramos a fita de velocidade ao acelerar para garantir que o bastão de barbeiro suba conforme recolhemos os flaps. Se não subir, pode indicar problemas como travamento ou desalinhamento dos flaps. Agora, tudo isso vai se tornar bastante relevante em breve. Após se prepararem, os pilotos pediram à torre de Maui autorização para pushback e ligar os motores. A autorização foi recebida e, durante o pushback, os pilotos puderam ouvir que o vento estava começando a variar entre 030 graus e 190 graus, e também que havia avisos de cisalhamento de vento em baixa altitude em vigor, e que a pista em uso havia mudado de pista 20 para 02. Como já mencionei, o cisalhamento de vento, que é a mudança repentina de direção ou intensidade do vento, impede o uso de empuxo de decolagem D-rated. Isso porque, ao enfrentar o cisalhamento de vento, a aeronave precisará de toda a margem de empuxo dos motores. Então, os pilotos terminaram o pushback e a partida dos motores e depois acessaram o FMC e alteraram todo o planejamento para a nova pista. Eles novamente escolheram flaps 20 para a decolagem, mas agora usariam empuxo total. Eles também inseriram manualmente as velocidades V1 de rotação e V2, mas usaram as velocidades para a decolagem com potência D-rate, pois isso era permitido e mais conservador, segundo o SOP da United. Uma coisa a se lembrar ao fazer uma decolagem com empuxo total é que, se não houver cisalhamento do vento para lidar, a aeronave irá acelerar e subir mais rápido do que normalmente faz, já que possui muito empuxo excedente. Enquanto taxiavam para a pista, os pilotos se encontraram numa fila de aeronaves para a decolagem e aproveitaram esse tempo para fazer um briefing cuidadoso sobre as ações que tomariam em caso de um aviso preditivo de cisalhamento do vento durante a corrida de decolagem ou de um cisalhamento real após estarem no ar. Eles chegaram ao ponto de espera e foram autorizados a alinhar e aguardar na pista 02, atrás do Airbus A321 que decolava. Eles assim o fizeram, e como agora precisavam esperar alguns minutos para obter separação suficiente da aeronave à frente, tiveram bastante tempo para analisar a imagem do radar meteorológico em seu visor de navegação e garantir que não havia células de tempestade na direção imediata da decolagem. O comandante usava o radar meteorológico no visor de navegação e o copiloto, o de terreno, configuração padrão para essa decolagem. Às 14h49, o voo 1722 da United Airlines recebeu autorização para a decolagem da pista 02. O vento de superfície era de 140 graus a 10 nós, com chuva moderada, então ligaram os limpadores de para-brisa no máximo. O comandante avançou as alavancas para estabilizar os motores e, em seguida, empurrou para a toga,
ajustando o acelerador externo ao empuxo máximo de decolagem. A aeronave acelerou rapidamente pela pista com empuxo acima do normal, mas a rotação foi normal, seguida pelo recolhimento do trem de pouso e subida inicial de 12 a 15 graus. A aeronave subiu rapidamente e logo enfrentou turbulência moderada, fazendo a velocidade oscilar. O comandante pilotava manualmente e provavelmente teve muito trabalho ao avaliar a rota à frente para garantir a ausência de tempestades. Ao passar dos 1000 pés, o manete externo reduziu o empuxo de decolagem para o de subida, coincidindo com a altitude mínima para retrair os flaps. Isso significava que o comandante abaixou levemente o nariz para acelerar e recolher os flaps, e as coisas começariam a acontecer rapidamente. O que vou contar ocorreu em 30 segundos, e isso vale lembrar. Com o aumento da velocidade, o comandante pediu a seleção dos flaps 5. Ele então olhou para a fita de velocidade e viu que a velocidade máxima para a configuração atual dos flaps estava se aproximando rapidamente. O copiloto achou que tinha ouvido o comandante pedir flaps 15, e como esse era o próximo estágio dos flaps, ele não pensou em questionar isso. Lembre-se, ele tinha apenas cerca de 120 horas nesse tipo de aeronave, então talvez não tenha achado estranho esse comando. Enquanto o comandante solicitava novo ajuste de flaps, o controlador da torre também pediu que mudassem para o controle de Honolulu. O copiloto respondeu à chamada, mudou para a frequência de saída e selecionou flaps 15 ao contatar o novo controlador. Ele recebeu autorização imediata para subir a 16.000 pés e foi informado sobre precipitação extrema em todos os quadrantes, podendo desviar do mau tempo conforme achasse necessário. O copiloto repetiu a mensagem, ajustou 16.000 pés no painel de controle e selecionou o radar meteorológico no visor de navegação. Enquanto isso, o comandante ainda olhava para o visor primário de voo. Ele esperava que os marcadores de velocidade máxima subissem até a velocidade máxima de flap 5, mas como ainda acelerava, sentiu que eles pareciam se mover na direção oposta. Na realidade, a velocidade máxima até aumentou um pouco, mas apenas cerca de 20 nós, e não os 40 que ele esperava. Ele percebeu que a velocidade subia rápido e que isso poderia causar sobrevelocidade dos flaps. Para minimizar, ele anulou o acelerador automático e reduziu o empuxo. Isso fez os grandes motores sob as asas reduzirem um pouco a velocidade, criando um leve momento de arfagem para baixo, inclinando levemente o nariz da aeronave, que ainda subia. Lembre-se, num Boeing é preciso compensar e cuidar da aeronave com atenção, principalmente nas mudanças de configuração. A atenção do comandante agora se voltou para o que estava acontecendo com os flaps. Em sua mente, os flaps deveriam estar se movendo para 5, e como isso não estava acontecendo, ele já antecipava algum tipo de pane nos flaps e começou a olhar o ACAS para ver se havia algum procedimento de emergência que precisasse ser realizado. Como não havia nada lá e nenhum alarme havia soado, ele chamou flaps 5 mais 2 vezes e olhou para o copiloto para confirmar se realmente estava selecionando flaps 5. Como isso o fez desviar a atenção do display principal de voo por cerca de 10 segundos para entender o que ocorria, o comandante não notou que o nariz continuava baixando, já estava próximo de 0 grau de arfagem e ainda se movia. O copiloto notou e achou estranho o comandante arfar para frente após um evento de alta velocidade. Mas por causa da turbulência moderada, ele não tinha certeza se o comandante estava realmente reagindo a algum tipo de dificuldade de pilotagem ou a uma tesoura de vento, ou se eles poderiam até estar enfrentando algum tipo de problema nos instrumentos. Lembre-se, tudo isso aconteceu em questão de poucos segundos. Ele chegou a perguntar ao comandante sobre a arfagem, mas não recebeu resposta imediata. O comandante pediu flaps 1, provavelmente ainda atento ao risco de excesso de velocidade dos flaps. Outra possível explicação para o comando de arfagem à frente do comandante é a ilusão somatográfica. Apesar de não constar no relatório final, a aceleração da aeronave, enquanto comandante, desviava o olhar dos instrumentos, pode ter sido percebida pelo ouvido interno como uma leve arfagem para cima. Nossos órgãos de equilíbrio não diferenciam aceleração de arfagem para cima, pois ambas afetam igualmente os pelos do ouvido interno. Se esse foi o caso, então ele pode ter reagido momentaneamente a essa arfagem percebida sem nem mesmo pensar nisso. Não seria a primeira vez que uma ilusão somatográfica causaria uma arfagem descendente assim.
Já abordei o acidente do voo Atlas Air 3590 e um anteriormente nesta série, onde a ilusão somatográfica foi um grande fator. Você deveria assistir a esse vídeo depois deste. A aeronave havia atingido uma altitude máxima de cerca de 2.000 pés antes de começar a mergulhar em direção à água abaixo. O primeiro aviso do sistema de aviso de proximidade do solo anunciado foi, de acordo com o copiloto, o comando não desça, rapidamente seguido por taxa de descida e push. O copiloto notou um movimento nas nuvens pela visão periférica, olhou para cima e viu o mar vindo em direção a eles, enquanto atravessavam as nuvens. Foi então que ele percebeu o perigo em que estavam. A aeronave tinha mais de 10 graus de arfagem negativa e a situação só piorava. O comandante pediu flaps recolhidos, enquanto o copiloto e o sistema de aviso de proximidade do solo gritavam em uníssono: "Puxe para cima!" A velocidade vertical máxima registrada foi de 8.536 pés por minuto, a uma altitude de 1.386 pés, e a menor arfagem foi em torno de menos 15 graus. O comandante respondeu rapidamente, puxando o manche, enquanto o alerta de proximidade do solo seguia avisando: "Muito baixo para a chuva." Esse puxão causou uma carga vertical de aproximadamente 2,66 G e, finalmente, quando a aeronave atingiu seu ponto mais baixo, a 748 pés acima do mar, o gigante 777 finalmente começou a levantar o nariz em direção ao céu novamente. O comandante primeiro reduziu um pouco o empuxo, provavelmente para evitar excesso de velocidade dos flaps, mas logo aplicou o empuxo máximo conforme a manobra de escape de CFIT. A aeronave agora arfou para 23 graus de nariz para cima e atingiu uma velocidade máxima de subida de 8.680 pés por minuto antes que o comandante retornasse o nariz para os diretores de voo, colocasse a aeronave novamente em compensação e finalmente engatasse o piloto automático. Desde o momento em que o comandante desviou o olhar do seu visor primário de voo até chegarem à parte mais crítica deste incidente, se passaram apenas cerca de 10 segundos. Isso mostra como tudo pode mudar rápido se você perder a concentração em uma fase crítica do voo, especialmente em condições desafiadoras. A tripulação continuou subindo em direção ao nível de cruzeiro e precisou continuar desviando de células de tempestade e turbulência moderada pelo restante da subida. Assim que estabilizaram o voo, o comandante entrou em contato com o chefe de cabine para verificar a situação tanto dos passageiros quanto da tripulação. Felizmente, todos estavam sentados com o cinto de segurança afivelado durante esse episódio e já esperavam uma turbulência bastante severa. Então, todos estavam bem. E como não havia indicação de nenhum problema com a aeronave, a tripulação decidiu continuar o voo em direção a São Francisco. No cruzeiro, o piloto fez um debriefing e decidiu que todos fariam um relatório ao chegar à base, seguindo o mesmo procedimento correto. Eles então realizaram uma aproximação e pousaram sem incidentes em São Francisco. E claro, o excedente de flaps já havia sido reportado pela própria aeronave. Então, foram recebidos pela equipe de engenharia na chegada para verificar os flaps. Apesar dos pilotos terem relatado pelos canais certos, o incidente não gerou uma investigação completa de início. Em vez disso, só cerca de 2 meses depois, quando a Air Current destacou o incidente em um de seus excelentes artigos, foi que a FAA e o NTSB iniciaram as suas próprias investigações. Infelizmente, o gravador de voz do cockpit e o de dados de voo já tinham sido sobrescritos. Então, o relatório se baseia nas entrevistas com os pilotos, nos dados ADSB e no que foi recuperado do gravador de acesso rápido. O relatório concluiu que o incidente foi causado por falha de comunicação entre os pilotos, levando à falha no controle da trajetória vertical, da velocidade e da atitude de arfagem da aeronave. A investigação fez a United Airlines mudar um módulo do treinamento de pilotos e lançar uma campanha interna de conscientização explicando o ocorrido e as lições aprendidas. Antes de comentar que isso foi irresponsável e que não aconteceria com você, pense em quantas vezes já desviou o olhar por alguns segundos ao dirigir. Situações assim ocorrem, e como indústria, aprendemos adaptando o treinamento e a conscientização dos pilotos. Esses relatórios servem para isso. Assista aos vídeos a seguir e inscreva-se no canal se gostou.
Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.